Boa tarde, bom dia, boa noite a vocês, amigos do canal Direto aos Fatos. Hoje a gente conversa com o Dr. Diogo Sampaio, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, é também anestesiologista, esse nome é o mais difícil para mim, mas ele fala bem essa palavra. É presidente da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia e já foi presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. Boa tarde, doutor, tudo bem? Como vão as coisas? Boa tarde, Thaís. Obrigado pelo convite. A todos que estão assistindo Direto aos Fatos. Eu estou à disposição aí para esclarecer o que precisar. Assisto também vocês sempre. Ainda bem. Muito obrigada. É uma satisfação enorme falar com você hoje. E olha só, eu tenho acompanhado o trabalho da associação já há algum tempo, e desde 2013, que foi quando eu comecei mesmo a olhar para a associação, e foi justamente por uma luta, não só pela entidade de classe, e aí eu gosto de dizer aos nossos seguidores que a Associação Médica Brasileira trabalha não só pelos médicos, ele trabalha também pela qualidade da saúde do brasileiro, pela qualidade do SUS e também do sistema particular de saúde. Enfim, a associação está ligada à saúde do brasileiro como um todo, né, doutor? E em 2013, quando houve o Mais Médicos, a Associação Médica Brasileira encabeçou uma luta para mostrar que o programa era basicamente um projeto de escravidão dos médicos cubanos e também para repassar dinheiro público para Cuba. Você pode relembrar um pouquinho como é que foi essa luta e contar para os nossos seguidores? Claro, com certeza. A MB está sempre tentando defender a saúde da população de uma forma mais transparente possível, e nessa luta em especial do Mais Médicos, acho que nós lutamos contra tudo e contra todos, e hoje a verdade, ela demora, mas ela chega, né? O que a gente dizia naquela época, primeiro, que o programa da então presidente Dilma Rousseff era um programa meramente eleitoreiro. Era um programa que foi criado, um factoide, no momento em que a presidente estava enfraquecida politicamente. Você tem que lembrar do contexto daquela época, gente na rua, subindo o Congresso Nacional, se vocês lembram da história do não são só 10%, e ela sai em rede nacional, uma carta na manga, de um programa que já vinha sendo gestado dentro do Ministério da Saúde, e já com um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e Cuba. Né? E esse programa, eles precisavam, isso saiu inclusive em denúncias da própria AMB, saiu na imprensa agora há pouco, ano passado, troca de telegramas, que mostravam claramente que o objetivo era criar alguma coisa para poder transferir dinheiro para Cuba. Né? E usava a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, como um laranja, né, que é isso que aconteceu. Esse programa ele aparece, o governo diz, falta médico. Não tem médico no Brasil, o jeito de resolver a saúde da população é colocando médico. Agora a gente pode parar e pensar, realmente faltavam médicos? Porque foram injetados milhares de médicos no Brasil, nós saímos de 200 e poucos mil médicos, nós vamos fechar 2020 com 500 mil médicos, 500 mil de médicos, e eu pergunto a você que está em casa, melhorou o atendimento do SUS? Tecnicamente, melhoraram os indicadores de saúde? A gente sabe que o Ministério da Saúde agora, do governo Bolsonaro, está trabalhando com a comparação dos indicadores e com relação ao programa Mais Médicos. E é muito claro, eu acho que isso depois vai se tornar ainda mais evidente, quando sair o resultado dessa pesquisa, que os indicadores eles pioraram. Né? E a gente precisa nem ser médico para saber isso. Né? A gente pode lembrar aí doenças que estavam erradicadas, como febre amarela, voltaram. Doenças como tuberculose, hanseníase, leishmaniose visceral, que estavam com casos relativamente pequenos no Brasil, ainda que deveriam não existir, né? Hoje estão com casos alarmantes. Tem regiões do país que a leishmaniose visceral é quase que uma epidemia. Isso aconteceu porque o programa Mais Médicos, como foi pensado só para transferência de recursos para Cuba e só para trazerem escravos para o Brasil, escravos esses que alguns deles iriam atuar na campanha eleitoral de Dilma Rousseff, a sua reeleição,
foram utilizados somente nesse ponto, esqueceram da saúde da população. Por isso os indicadores pioraram. E o programa, efetivamente, ele não trouxe nenhum ganho de médicos. Se a gente pegar dados oficiais do Tribunal de Contas da União, que foi publicado aí logo depois do programa Mais Médicos, uma análise bem profunda, se tiverem acesso, vocês vão poder verificar o que eu estou dizendo, em cidades que são cidades de difícil provimento, quer dizer, que é difícil chegar, que é difícil a saúde chegar, na hora da implantação do Mais Médicos, nós tínhamos 2.892 médicos. Esse era o número. Naquele momento, em 2013, quando a Dilma vai para a televisão e anuncia o programa. Dessas cidades de difícil provimento, 49% delas demitiram o médico brasileiro para contratarem um médico, para colocarem um médico cubano. Numa conta relativamente simples. Os municípios não tinham dinheiro, eles que bancavam o médico, e quem bancava o cubano, né, e os médicos do exterior, os intercambistas, era o Ministério da Saúde e o Governo Federal. Então diminuiu o custo desse município. 49% das cidades trocaram os médicos. E esses médicos, que eram, naquele momento, 2.892, até o término do programa, a queda foi para 2.288. Então nós estamos falando de uma queda de 600 médicos. Então, menos médicos no programa Mais Médicos foram para as cidades de difícil provimento. E o engraçado é tão amador o programa de marketing daquela época, que eu não sei se vocês lembram, na propaganda eleitoral, o Mais Médicos levou 60 milhões, o atendimento a 60 milhões de pessoas. Vocês sabem como é feita essa conta? Essa conta é meramente aritmética. Eles faziam o seguinte: tecnicamente, uma equipe de saúde da família, que tem um médico, um enfermeiro e 6 agentes, eles precisam atender uma área que abrange até 750 habitantes por agente. 750 vezes 6 dá 4.500. Então, uma equipe de saúde da família pode atender uma área de 4.500 habitantes. Aí eles pegaram 13 mil médicos, que eles contrataram de cubanos, multiplicaram por 4.500 e dá 60 milhões. Essa é a conta. Né? Quer dizer, eles não levaram 60 milhões, a saúde é 60 milhões de pessoas. Até porque, se fosse tão simples assim, a gente não precisava de 500 mil médicos. Né? A gente precisava de 60 mil. 60 mil vezes 450, 4.500, você atende os 200 milhões de brasileiros. Tá mudo, Thaís, eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu estou com um problema aqui nesse meu mouse aqui, que eu aperto e não vai. Só te interrompendo rapidinho. Eu me lembro que a Associação Médica fez um estudo junto com o CFM e mostrou que, mesmo que mandassem médicos para o interior, eles não teriam como atender todo mundo, porque não tinha nem condição de atendimento, não tinha consultório, não tinha... Você podia lembrar isso para a gente, mais ou menos? Então, na realidade, o problema não era a falta de médico. O problema é o sistema criado no Brasil, o sistema de saúde, e aí não estou discutindo o modelo. Né? O sistema que é vigente, o SUS, é um sistema de Estado. Né? É um sistema que o Estado brasileiro tem o dever constitucional de prover a saúde. Né? Assim como o Estado brasileiro tem o dever de prover justiça, assim como o Ministério Público é um sistema estatal. No caso da saúde, o sistema ele é estatal, mas o recurso humano não. É um contrassenso. Né? A contratação de médicos, não só de médicos, das outras profissões de saúde, são precárias. Por isso é difícil você conseguir levar médico para aquela região. Não é porque falta médico, é difícil você levar provimento de médicos para essa região. E muitas regiões do país são regiões de difícil acesso, que precisam de uma infraestrutura local, né, um leito de retaguarda, a referência, a contra-referência de médio de alta complexidade. E isso não pode ficar nas costas do médico. É isso que a gente dizia e diz até hoje. Você colocar um médico lá no interior do Amazonas, né, que em regiões de difícil acesso, e você pega um paciente no posto de saúde que está infartando, como é que você vai resolver o problema desse paciente? Né? Como é que você vai conseguir tratá-lo? Vai ficar só sob a sua responsabilidade? Não, o sistema ele tem que funcionar para que esse paciente, diagnosticado pelo médico naquela atenção básica, possa ser tratado. Então precisava ser feito um investimento muito grande também nas cidades, nas pequenas cidades, e uma integração maior
com a iniciativa privada com as Forças Armadas, né? A gente sabe que hoje as Forças Armadas elas atuam muito bem nas áreas de muito difícil acesso, né? Tefé, né? São Gabriel da Cachoeira, são locais que ali a saúde ela é provida pelas Forças Armadas, justamente por toda a infraestrutura e o aparato que se precisa para levar saúde nessas regiões, né? E não é o problema do médico, a falta do médico. Então, a gente teve agora nesse meio tempo aí que a gente estava desde o meio do Mais Médicos e tudo, quando surgiu esse trabalho escravo, a AMB recebeu e apoiou uma doutora que fugiu de Pacajá, se eu não me engano, a doutora Ramona Matos. Inclusive, apoiou em todos os sentidos, inclusive conseguindo levá-la para os Estados Unidos. E agora, recentemente, ela e mais 3 médicos fizeram a denúncia da forma de trabalho que eles realizam quando são mandados em missão para o exterior na ONU. E acabou que a ONU reconheceu que são trabalhos forçados. A AMB já vinha falando sobre isso, né, doutor? Isso é muito triste, né? Porque você pensar que o programa foi lançado no meio de 2013, junho, julho, se não me engano. Em agosto de 2013, a AMB denuncia isso, o trabalho escravo, a questão das leis trabalhistas e das leis brasileiras, que o Brasil estava se subjugando à lei de um outro país, né? Alguém estava em território nacional e obedecia à lei de Cuba. Isso tudo foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal à época, numa ação direta de inconstitucionalidade. Isso foi denunciado ao Congresso Nacional e, naquele momento, as instituições democráticas do Brasil, da situação que se vivia o país, não acolheram as denúncias da AMB. E hoje, passados quase 7 anos, um organismo internacional confirma o que a AMB tinha dito, que esses cubanos trabalhavam em regime de pseudo-escravidão. Nós estamos falando que, naquele momento, o governo brasileiro pagava ao médico italiano, médico português, R$10.000, ou o médico brasileiro, R$10.000, para fazer o atendimento do programa Mais Médicos. Mas para o médico cubano, eram pagos exatos R$2.900 e... eu tenho o valor certinho aqui, R$ 2.976,26. Era isso que o médico cubano recebia. 5% dos 10 mil iam para OPAs, não sei para que motivo, né? E o restante é para o governo de Cuba. Com o Tesouro Brasileiro, nós estávamos financiando uma ditadura, que é isso que é em Cuba até hoje, financiando um organismo internacional que é ligado à Organização Mundial de Saúde, que é ligado à ONU, a trabalhar nitidamente como um laranja. Para você ter uma ideia, naquele dado momento, a OPAS, ela contratava com recursos do Tesouro Brasileiro coordenadores, que era isso que eles eram chamados, que eram verdadeiros capatazes, que tomavam conta da vida do cubano aqui dentro do Brasil. E eles ganhavam 25 mil a 35 mil reais da OPAS para coordenar. Não eram médicos, eram capatazes do governo de Cuba. Eles definiam a hora que o cubano deveria voltar para casa, eles retiravam e retinham o passaporte, o diploma e com todos os documentos desse cubano, justamente para ele ficar preso ao governo cubano, que eles sabiam muito bem que se eles viessem para o Brasil, esses cubanos não iam querer voltar para Cuba de jeito nenhum. Eles retinham a família dessas pessoas. Quantos cubanos nós recebemos aqui na AMB que as suas filhas, a sua esposa, o seu marido estavam em Cuba e eram ameaçados de nunca mais verem a sua família se esse cubano ele pedisse refúgio, né? Então, isso tudo houve a participação de um organismo internacional ligado ao OMS, que é a OPAS, e houve a anuência do Judiciário e do Congresso Nacional Brasileiro. E hoje, depois desse tempo todo, o que a AMB vinha denunciando, isso se torna a verdade. A verdade ela é filha do tempo. Ela apareceu e a ONU confirmou o que a AMB já vinha dito, que esses médicos, esses cubanos, trabalhavam no regime de pseudo-escravidão. Eu queria até levantar um número, Thaís, você vê como isso foi um absurdo. Não estou falando das transferências para o governo de Cuba, que foram bilhões de reais. Eu estou falando para a OPAS. A OPAS, se a gente pegar
os recursos transferidos do Tesouro Nacional para a OPAS lá em 2010, antes do Mais Médicos, segundo os convênios firmados pela própria OPAS, eram cerca de 10 milhões de reais. Em 2013, quando se implementa o programa Mais Médicos, a transferência de recursos do Tesouro Nacional para a OPAS salta para 1 bilhão de reais. Em 2014, dobra para 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas a OPAS ela foi usada justamente para transferir recursos do Tesouro Nacional para um organismo internacional que não é auditado, para que esse dinheiro fosse ou para Cuba ou para alguma coisa que eu acho que o Congresso e o Judiciário deveriam esclarecer, que até hoje não foram esclarecidos. Outra coisa muito grave que aconteceu, e isso não foi falado na imprensa, qualquer contrato com um organismo internacional, com outro país, ele precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional. Esse contrato da OPAS nunca passou pelo Congresso Nacional e, mesmo assim, se tornou vigente, aconteceu e não houve manifestação de nenhum ente do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, só do Tribunal de Contas da União. Mas olha, eu me recordo que saiu uma matéria na imprensa mostrando claramente um áudio de alguém da OPAS e do Ministério da Saúde dizendo que esse programa estava sendo criado para mandar dinheiro para Cuba. A AMB andou trabalhando, que eu me recordo também bastante, nessa questão da OPAS. Eu tenho visto também bastante termos de cooperação que eles criam, que a OPAS fica responsável até para comprar vacina, comprar inseticida, e como eu sei que vocês, inclusive o senhor é muito, muito atuante nessa área de saúde, né, do brasileiro, o senhor acha que se o Ministério da Saúde tivesse controle dessas ações, por exemplo, um dos termos de cooperação que a OPAS tem, né, é firmado com o Ministério da Saúde, fortalecer a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde. Ou seja, se gasta milhões para que a OPAS contrate um consultor brasileiro que vai trabalhar dentro do Ministério, ou da Anvisa, ou da Funasa, enfim, de qualquer lugar. O governo brasileiro vai repassar o dinheiro para essa organização, que depois vai repassar para esse consultor, e para trabalhar dentro do Ministério, gastando muito mais dinheiro. E se o Ministério contratasse essas pessoas via concurso público, o senhor acha que não salvaria mais recursos para investir na saúde pública? Eu acho que o que você está dizendo é uma lava-jato da saúde, né? Que eu acho que precisa ser jogado luz a isso. O governo do PT usou muito a OPAS para que não se pudesse trilhar o caminho do dinheiro. Que a partir do momento que você transfere um dinheiro para OPAS, para qualquer coisa, você está dizendo para cooperação, para fortalecimento do SUS, não importa o título. Os órgãos de controle brasileiros, eles não têm acesso a OPAS. Eles não conseguem auditar aonde a OPAS gastou esse recurso, quem a OPAS contratou, né? E muitas vezes o que era feito é o que você disse. Se transferia o recurso para a OPAS e a OPAS contratava, às vezes, um assessor, um consultor, seja lá o nome que for, para atuar dentro do próprio Ministério da Saúde, né? Justamente para que não haja controle do salário dessa pessoa, né? O controle das horas que ela trabalhou, ligado a que político ela estava, né? A participação, infelizmente, da OPAS em todo esse processo foi de um verdadeiro laranja. O que a gente esperava por ser um órgão ligado ao OMS e à ONU, e agora a ONU acho que está começando a perceber, que atuasse com relação a isso, né? Porque a OPAS ela trabalhou para isso. A gente, num determinado momento, no sistema, o CIAF, o Sistema do Governo Federal de Pagamentos, que quem tem acesso são os parlamentares, né? O TCU e tal, a gente via contratos de transferência de recursos do governo federal, do Ministério da Saúde, naquela época, para OPAS, para compra de hemoderivados, biológicos, vacinas, para Cuba. Pagava a OPAS para a OPAS pagar Cuba, né? A gente sabe tecnicamente que muitos desses que foram citados, Cuba não tem expertise para isso.
né? Então, nitidamente, era mais uma forma de financiamento. Como foi o financiamento do Porto de Mariel, como foram diversos outros financiamentos. Assim como isso aconteceu no BNDES, isso aconteceu dentro do Ministério da Saúde pela OPAS. E eu acho que o que é importante hoje é a gente jogar luz para isso e esclarecer isso e não se utilizar desse recurso. Né? A gente precisa combater isso para que as coisas fiquem muito claras com o dinheiro do contribuinte. A gente é obrigado a pagar imposto, então que esse imposto seja usado de forma correta, não para tentar desvirtuar o uso desse recurso e que esse recurso chegue finalmente na ponta de quem vai ser atendido. Pois é, e vamos falar de uma coisa que a AMB combate e trabalha muito, que é a questão, e na verdade agora está bastante polêmico, eu tenho visto vocês batalhando bastante, que é o Revalida, que também foi, que vocês também ajudaram os cubanos que quisessem a se organizar e tirar esse Revalida aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que é o Revalida e o que está envolvido na questão do Revalida Light e na fraude de compra de diplomas, enfim, que vocês também têm denunciado bastante. Na realidade, assim, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todos. Revalida não é sinônimo de revalidação de diplomas em medicina. Isso se utiliza muito na prática, isso se utiliza muito pela mídia, mas o Revalida é um programa em que o governo federal ele dá o direito à universidade pública, segundo a LDB, a se cadastrar e se aderir a esse programa, e aí, a partir deste momento, o INEP realiza uma prova escrita e depois uma prova de habilidades, uma prova prática, para analisar o conteúdo de formação dos médicos que são formados do exterior para cá, e aí, com isso, a universidade pública faz a revalidação do diploma. Ela apostila, ela carimba e diz, olha, esse cara está revalidado. O que acontece hoje no Brasil é, o Revalida não é a principal forma de revalidação. Ela é uma forma e não é a principal. E não necessariamente uma universidade pública que aderir ao Revalida, ela pode aderir ao revalida aquelas pessoas pelo Revalida e depois ela abre um processo próprio ordinário. Né? A maioria das universidades públicas que tem medicina não aderiram ao Revalida. Né? A maioria faz a sua revalidação ordinariamente, ou seja, ela decide as regras. Qual o problema no Brasil hoje? O problema no Brasil hoje é que a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que quem revalida diploma no Brasil são universidades públicas. O Conselho Nacional de Educação, ao qual a LDB subordina as decisões do controle da educação no Brasil, diz o seguinte, olha, para revalidação, quem decide é a Secretaria de Educação Superior, é o MEC. Aí a gente desce para o MEC, a portaria do MEC, que regula a revalidação de diplomas, que é a portaria número 22 de 2016, ela não é clara, ela é completamente abstrata. Não sei se de propósito, mas ela é abstrata. Ela não define regras mínimas de qualidade para você revalidar o diploma. Aí um parênteses, revalidação de diplomas em qualquer país sério do mundo é um método de avaliação. Então, eu me formei nos Estados Unidos, eu quero vir trabalhar no Brasil, ou o inverso, o país que vai recepcionar aquele médico avalia ele e diz, olha, você tem o mínimo de conhecimento para ser médico, você tem o mínimo de atividade em habilidades e práticas para poder ser médico. Beleza, você aqui é considerado médico. Isso é o básico no mundo. No Brasil, não. No Brasil, por conta dessa fragilidade da regulamentação do Ministério da Educação, as universidades elas fazem o que querem. E aí é uma coisa muito importante. Muitos falam assim, não, é frágil porque a universidade tem autonomia. Ok, a universidade ela tem autonomia. Até que se siga a regra do jogo. Né? Existe uma regra do jogo. Por exemplo, existem as matrizes curriculares. Então, o Conselho Nacional de Educação define, olha, para ser engenheiro precisa disso, disso, disso. Para ser médico, disso, disso, disso. E as universidades são obrigadas a seguir. Né? Assim como deveria ter uma regra para transferência, para revalidação, e as universidades seguirem. O problema é que essa regra lá hoje ela é falha e ela praticamente não existe. Cada um pode fazer o que quiser. E o que aconteceu, então, que a AMB descobriu? Ela descobriu que universidades públicas, elas burlavam esse processo de avaliação. Então, ela diz o seguinte, olha, você faz a prova
Se você tirar 0 na prova escrita, tirar 0 na prova prática, eu te encaminho para você fazer complementação de estudos. E aí, se você complementar bem, eu te revalido o diploma. Né? E chamam essa complementação como se fosse complementação de estudos, que na realidade não é uma complementação, é uma segunda chance. E aí, essas universidades, como não têm estrutura para fazer isso próprio nas suas universidades universitárias públicas, eles sublocam isso, terceirizam isso com a universidade privada, principalmente a Universidade Federal do Mato Grosso. Ela cria um convênio com uma universidade privada em todo o país. A universidade ela tem credenciado, ela está lá no Mato Grosso, mas ela credencia em São Paulo, no Amazonas, no Nordeste, no Sul, em Minas Gerais. Ela vai credenciar universidades privadas e fala o seguinte: olha, você não passou na minha avaliação, vai lá na universidade tal, e aí faz a sua complementação de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, paga a mensalidade da nossa universidade privada e depois vem aqui que eu te dou o título de revalidação. É mais ou menos assim que funciona. Só que, como tudo no Brasil, existe um intermediário. Para você conseguir essa vaga nessa universidade privada, você precisa pagar alguém. Se você não pagar essa pessoa, você não entra nessa vaga. E a própria Universidade Federal, ela também não regulamenta esse processo de seleção, justamente garantindo que esses intermediários, eles atuem nesse processo. E cobram 100, 150 mil reais para conseguir essa vaga. É uma verdadeira excrescência, né? Porque o que é complementação de estudos? Complementação de estudos, no mundo, é o seguinte: eu estudei nos Estados Unidos, em Harvard, de medicina. Lá não tem febre amarela, não tem febre reumática, não tem SUS, então tem coisas, não tem doença tropical. Então, aquele médico, ele tem conhecimento mínimo para ser chamado de médico, mas ele não tem conhecimento específico daquele país que ele está indo. Então, ele primeiro é avaliado, se confirma que ele tem o mínimo de critérios para ser médico, depois ele complementa a sua grade curricular, complementa os seus estudos, para essas pequenas diferenças de região de um país para outro. Aqui não, as universidades elas públicas, principalmente 3, mas a Universidade Federal do Mato Grosso, ela dizia que a complementação de estudos era para quem não passava na avaliação. Então não é complementação, é uma segunda chance. Né? Outro problema que acontecia era na questão das transferências. O que acontecia muito? Um estudante brasileiro começava lá a medicina na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, depois que passava 1 ano lá, pagava um intermediador, também 100 e poucos mil reais, e conseguia ser transferido para uma universidade privada aqui no Brasil, para uma vaga lá estabelecida pelo MEC. Ou seja, tem que ter muito dinheiro para isso, né? Até que não. Se você pensar assim, eles gastavam cerca de 200 mil reais para poder conseguirem o diploma, né? Dependendo da forma. Imagina quanto um estudante brasileiro que passou no Enem, que passou no vestibular, entrou numa universidade privada que paga hoje 10 mil por mês, quanto que ele não paga em 6 anos? Uma dívida de quase R$1 milhão. É muito mais barato hoje você ir para fora, né? E depois pagar esses intermediadores e voltar para cá, revalidado. O problema não é esse. O problema é que nessas cidades, principalmente no Paraguai e na Bolívia, o que existem são verdadeiros caça-níqueis de brasileiros. Não podem ser chamados de universidade, porque nem credenciados como universidade são dos países de origem. São em ruas de terra, não tem laboratório, não tem infraestrutura mínima. Aí ficam lá, a maioria brasileiros, mais de 95%, 100% dos estudantes são brasileiros nesses países, pagam aí muito pouco, 200, 300 reais por mês, e acham que estão fazendo medicina, porque eles também são enganados, e aí, durante esse processo, tem aliciadores, que também são estudantes dessas universidades, que ficam ali no dia a dia dizendo: olha, você não quer transferir para o Brasil? Paga 100 mil, 150 mil, que eu te jogo lá numa universidade no Brasil, você não precisa revalidar, você vai ganhar o diploma daquela universidade. E mais grave, se você pagar mais 40, 50 mil reais, eu te transfiro para um ano superior ao que você está. Se eu estou cursando o 2º ano lá no Paraguai, eu pago mais 40 mil reais e boto lá para o 5º ano de medicina no Brasil. Ou seja, não é médico, né? O objetivo é só dar o diploma. E é isso que a MB criticava. O que a MB defendeu desde o início desse processo é que o pré-requisito mínimo para se revalidar o diploma em medicina no Brasil é o revalida, feito pelo INEP, que é consagrado pela mídia, pelos acadêmicos, pelos outros países,
pelos brasileiros, pela sociedade brasileira, esse deveria ser o pré-requisito mínimo, que hoje legalmente não é. E nesse ínterim, veja que a participação forte das universidades privadas, isso a gente descobriu, interferia na formação dos estudantes do próprio país. Você tinha universidade que tinha credenciado pelo MEC 80 vagas, por exemplo, de estudantes, então tinham lá estudantes brasileiros aqui no Brasil, 80 alunos e tal, de repente apareceram 300, 350 estudantes, junto com eles no internato, que na realidade eram complementandos, né, que, num processo de credenciamento por uma Universidade Federal do Mato Grosso lá atrás. E eles pagavam mensalidade igualzinho àqueles 80. Então, para o dono de universidade era fantástico. Ele teve um up ali no seu orçamento de 80 para 500, 400. Foi o que aconteceu no Unibrasil, né, que estourou a Operação Vagatomia. Foi isso que aconteceu. Só que a gente está numa situação agora mais grave, Thaís. A universidade privada, como ela percebeu que os alunos estavam denunciando, eles começaram, ao invés de alocar esses complementandos, esses médicos que se formaram lá fora, então, em complementação, começaram a tirar das universidades delas e alocar em prefeituras, em convênios. Então, você pega lá a prefeitura lá em Caçapava e tal, tem lá um médico, que a gente não pode chamar de médico porque não foi avaliado, não tem CRM no Brasil, atendendo a população não sabe o que está acontecendo, acha que é um médico, né? E, na realidade, ele está pagando uma mensalidade para a universidade privada, que está ali 200, 300 quilômetros dele, às vezes 1.000 quilômetros dele, e durante um período de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depois ele volta para o FMT e recebe seu diploma. Né? Essa era a grande crítica da MB. E se você olhar a lista de universidades privadas que participam do esquema, não sei se diretamente, mas são beneficiadas, pelo menos, pelo esquema, tem muita universidade que tem conceito de curso 4 e 5. Por isso a MB foi terminantemente contra, no Congresso Nacional, de se embutir essa história de revalidação em privada. Né? Eu sou liberal por conceito. Né? Ideologicamente, o meu espectro nem chega perto da esquerda. Só que você se utilizar do Estado, do aparato do Estado, para ganhar dinheiro, isso não é liberdade econômica. Né? Aliás, foi isso que a gente viu no PT, que grandes empreiteiras se utilizarem do Estado para ganharem bilhões e bilhões de reais. E é isso que está acontecendo hoje na educação. Tem empresas privadas que estão se utilizando da regulamentação e do Estado para ganhar dinheiro. Quer dizer, aí vem alguém dizer assim, não, mas isso é liberdade econômica, isso é iniciativa. Não é. Não é assim que está funcionando. Até porque o mercado não vai poder regular isso. O mercado, que somos nós, que vamos ser atendidos, nós não vamos saber se esse egresso desse médico, desse revalidante, se ele é bom ou se ele não é bom, se ele está dando um diagnóstico correto ou não. No final das contas, quem está do outro lado da mesa para ser atendido, ele vai ter um diagnóstico errado, um tratamento errado, além dos custos todos para o sistema, mas ele pode matar uma pessoa. Né? Pense que um médico tem uma vida aí de trabalho, né? Isso foi um estudo na USP, do professor Mário Scheffer, ele vive trabalhando entre 40 e 45 anos. Então, durante 40, 45 anos, nós vamos ter um médico que não sabe fazer diagnóstico, não sabe tratar, atendendo a população. Né? Isso é uma coisa extremamente grave, extremamente preocupante, absurda, que estavam querendo implementar e que o presidente Bolsonaro vetou, né? E que eu espero que o Congresso Nacional pense bem e não derrube o veto do presidente. A consequência da derrubada desse veto são milhares e milhares de mortes de brasileiros. Depois você me passa essas informações que a gente vai colocar na caixa de informações ali para o pessoal ficar pressionando para que não derrube o veto, porque, afinal de contas, a nossa saúde é que está em jogo, né? E doutor, recentemente, uma outra luta que eu vejo que a AMB está encabeçando, a Anvisa abriu uma consulta pública relacionada ao funcionamento das UTIs. E você fez um vídeo muito impactante para mim, que tive mãe na UTI, essas coisas. A gente sabe que quem está na UTI precisa de pessoas preparadas. Aí a gente já falou da questão do Revalida, que precisa de gente preparada, e agora a Anvisa quer alterar o funcionamento das UTIs. Explica para a gente o que é essa consulta pública e por que
a AMB se posiciona contra? Então, isso foi uma consulta pública lançada pela Anvisa, o número da consulta é 753, então quem quiser ir entrar no site da Anvisa, clicar em consulta pública, procura o número 753. Se você observar o que está escrito lá, ele não diz isso para você, né? Ele fala que está modificando as regras de credenciamento de UTIs no Brasil, parênteses, UTIs públicos e privados, né? Que hoje no Brasil existe uma RDC, uma regulamentação da Anvisa, que é a RDC número 7, que diz quais são os critérios mínimos para se funcionar uma UTI no Brasil. Um dos critérios é que o coordenador da equipe, que o visitador, quer dizer, aquela pessoa que vai lá todo dia, examina os pacientes, vê a evolução dos pacientes e determina o tratamento, tenham especialização em medicina intensiva, ou seja, saibam medicina intensiva. Não só médicos, enfermeiros, coordenadores, fisioterapeutas que coordenam a UTI, todos esses precisam ter uma especialização, comprovar que são especialistas em terapia intensiva. O que a consulta pública faz é dizer o seguinte, ela coloca lá e diz o seguinte, ela tira os artigos da necessidade dessa especialização. Ela não diz isso, ela não fala que está mudando, que quer melhorar o acesso, mas ela tira isso da RDC, para que ela tenha um apoio, dizer, olha, realmente tem que mudar, e aí depois venha uma nova regulamentação, tirando a necessidade de especialistas. Enquanto que a visão da AMB é que quem deveria estar no atendimento de terapia intensiva, que é a última trincheira, muitas vezes, para a vida de uma pessoa, precisa estar ali a pessoa que tem a maior qualificação, né? Assim como a gente defende que nas urgências e emergências, precisam ter pessoas que tenham treinamento para atender urgência e emergência. E se cabe hoje a Anvisa regulamentar isso, ela não pode retroceder. Nós estamos falando de uma coisa que já é vigente há anos, né? Aí muitos me perguntaram depois daquele vídeo o que a Anvisa quer com isso. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Então, vamos falar de uma situação que você pessoalmente, e há muito tempo, desde a época do Mais Médicos, do então deputado Jair Bolsonaro, vocês fizeram, lado a lado, uma campanha para a saúde pública, para que não houvesse esse trabalho escravo e tal. E agora que o presidente foi eleito, e você em 2015 já chamava ele de nosso futuro presidente, quando quase ninguém acreditava que ele seria presidente, você já acreditava, e também esteve ao lado do então deputado Mandetta, que hoje é ministro da Saúde. Você acha que eles estão trabalhando bem? Como é que anda a situação do nosso SUS? Eu acho que é um desafio enorme, né? Duas áreas do país hoje são áreas que foram contaminadas muito ideologicamente e não tecnicamente, que é a saúde e a educação. Na saúde, a gente precisa discutir muito como resolver efetivamente o atendimento da população, né? E o Mandetta tem trabalhado muito bem, né, para isso. Começou agora com o programa Médicos pelo Brasil, que nós inclusive elogiamos o programa, é um programa que aí sim tenta levar médico definitivamente para essas áreas. Não dá para chamar uma carreira de Estado, mas com certeza tem uma evolução na carreira e garante que aquele médico possa atender a população nas áreas mais longínquas do país, aquele que o ministro chama de Brasil profundo. Só que é uma discussão muito complexa, porque assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi criado lá em 88, na Carta Constitucional, como sendo um sistema universal, de graça para todo mundo, para uma população de hoje 200 milhões de brasileiros. Nenhum país do mundo, nenhum país na Terra tem um sistema universal para esse número de habitantes. E para o tamanho continental de território que tem o Brasil. A gente não tem financiamento para isso hoje. A gente não tem recursos humanos para isso hoje, um recurso humano defendido em uma carreira efetiva, né? Então a gente precisa discutir se esse sistema, que obviamente melhorou muito a vida dos brasileiros que não tinham acesso de lá para cá, mas que nós estamos num sistema de 30 anos que para ele evoluir a gente precisa rediscutir muita coisa. O próprio Banco Mundial, ano passado, fez uma análise
do Sistema Único de Saúde, ele diz que o sistema de saúde hoje brasileiro é insustentável. É insustentável pelo custo que ele é feito. Se você pensar em números, e aí é uma análise que acho que cada um tem que ter, hoje, nem 30%, cerca de 30% dos brasileiros têm ou plano de saúde ou pagam a sua saúde do próprio bolso. Eles não usam o SUS. 70%, ou não usam mais ou menos, né? Porque todo mundo acaba usando o SUS, pelo menos em vacinação, em campanhas e tal, em transplantes. E 70% da população usa exclusivamente o sistema público de saúde, o SUS. Só que essa parcela aí de 30%, esses 60 milhões de brasileiros, eles gastam quase 300 e poucos bilhões de reais. E o SUS gasta esse mesmo valor para atender 70% da população, né? Mais que o dobro que isso. Então, 2/3 da população usam um recurso que 1/3 da população usa para a saúde. E nós estamos falando de saúde suplementar. Você que usa plano de saúde sabe que o atendimento do plano de saúde hoje também não é essas mil maravilhas, né? A gente tem muitos problemas hoje na saúde suplementar. E o SUS ainda incorpora medicamentos de alto custo, que hoje a saúde suplementar não paga, transplantes, determinados transplantes são feitos só pelo Sistema Único de Saúde, e toda a campanha de vacinação gratuita e de entrega de medicamentos que o SUS faz hoje, com esse recurso que nós estamos dizendo. A população cada vez envelhecendo mais, os custos de saúde cada vez aumentando mais. Se a gente não parar e rediscutir esse sistema, uma hora isso vai se colapsar. É uma previdência, quando a gente debater com a previdência, é uma situação que nós vamos ter que debater do Sistema Único de Saúde, né? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. A gente não pode que uma pessoa que tem câncer, por exemplo, ela seja tratada, chegue ao sistema de saúde no estágio final. Se você pegar um trabalho que foi apresentado também ano passado do TCU, revela que mais da metade hoje dos brasileiros que têm câncer, principalmente dos principais cânceres de pulmão, de mama, de colo de útero, de útero, eles chegam já no estágio 3 e 4 da doença. De 4 estágios, eles já chegam no final da doença, que muitas vezes você não tem o que fazer, né? Enquanto a gente deveria estar trabalhando lá atrás para a prevenção desses pacientes. Muitos pacientes hoje ficam na fila do SUS mais de 1 ano e meio, 2 anos para fazer um exame, né? E isso não é o ministro que vai resolver, isso não é o presidente da República que vai resolver. A sociedade precisa ter a coragem de debater esse sistema para que a gente consiga moldar esse sistema com os recursos que o Brasil tem para atender a população, né? Para a gente garantir o atendimento integral da população. Será que a gente precisa de tantos hospitais assim, em cidades que não têm 10, 15 mil habitantes, né? Hoje, segundo o próprio Banco Mundial, 55% das cidades brasileiras têm um hospital com menos de 50 leitos. Será que não era melhor regionalizar esse atendimento de alta e média complexidade e investir na atenção primária e efetiva desses lugares, né, que tenha efetivamente a regulação de referência e contra-referência? Quer dizer, a gente precisa, óbvio, otimizar os recursos que a gente tem, mas a gente também precisa discutir esse modelo. Nós temos 5.500 cidades, né? Então a gente tem 5.500 secretários municipais de saúde. A grande maioria deles ou não tem formação na área ou ganham muito pouco. Quer dizer, você não consegue levar, é uma empresa, você não consegue levar um grande expert naquele assunto para gerir a saúde daquele município. E ele acaba trabalhando com o dia a dia, com o cotidiano, e a gente não pensa lá na frente no atendimento e no sistema. Quer dizer, é uma coisa muito difícil, muito complexa, que a gente precisa ter coragem de discutir. Nós estamos com 30 anos de SUS, a gente tem muitos desafios, e eu acredito que a gente vai conseguir evoluir bastante. Então, as pessoas costumam colocar todas as culpas nos médicos. Os médicos não fazem isso, os médicos não atendem, não tem médico. Eu chego no posto de saúde, o médico não quis me atender. Então, assim, o médico é muito demonizado isso muito aconteceu no governo PT, que, enfim, já tinha todo aquele esquema para trazer os médicos cubanos, enfim. O senhor fala em coragem de debater o assunto,
eu, pessoalmente, acredito que o SUS, desse modelo, não pode continuar. A gente precisa começar a ter alguma responsabilidade em algum pagamento de alguma coisa, enfim, não sei qual seria o modelo. Mas, como é que a gente pode resolver a questão, além da atenção básica, que é a primeira, né, que você, como você diz, a prevenção de vários e vários males, a questão de médico? Como é que a gente faz a população entender que o médico do pronto-socorro não faz milagre, que o presidente da República e o ministro atual não fazem milagre, não vai ter como resolver isso em um curto período se a população não se unir para que melhore efetivamente essa situação? Esse é o problema. As pessoas que lidam com o sistema de saúde brasileiro, elas sabem os diagnósticos dos problemas, mas elas sempre criaram na história culpados, para que esse culpado, se a gente acabasse com ele ou mudasse ele, resolveria o problema. E nunca se resolveu, né? Lá em 2013, no Mais Médicos, a culpa era do médico brasileiro, que o médico não colocava a mão no pulso, que não fazia isso, não fazia. A gente chegou a ouvir isso da presidente da República. E o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática é que incharam de médicos, colocaram um monte de médicos cubanos, muitos que a gente não sabe nem se médicos são. A gente tem que lembrar lá, agora aqui do nosso lado, o governo da Bolívia, que afirmou que 30% dos médicos cubanos que atenderam na Bolívia não são médicos, né? Isso quem disse foi o governo aqui do lado do país, que o ministro, inclusive, saiu de uma associação médica, de um colégio médico, como o AMB lá, que é o Dr. Aníbal. Então, assim, a gente precisa parar de demonizar, individualizar as pessoas e ter a coragem de discutir o problema. Porque se você analisar na prática, de 126 países, se não me engano, segundo a ONU, analisados, o Brasil está em 108 na qualidade de assistência à saúde. Então, a gente tem coragem de dizer o seguinte: tem que melhorar muito. Está ruim, nós temos que melhorar. Como fazer? Esse debate tem que ser feito. E não botar a culpa no médico. O médico é tão vítima desse processo do que a população. Porque a MIB fez uma pesquisa há uns 3 anos atrás sobre remuneração no SUS. Quer dizer, como é que o médico recebia o dinheiro do SUS? Mais da metade, quase 60% dos médicos que responderam à pesquisa, que foram cerca de 3 mil, disseram que ou não tinham vínculo com a prefeitura local, ou recebiam como pessoa jurídica num contrato emergencial que não passava de 3 meses. Né? E desses 3 mil que foram pesquisados, médicos naquela época, 40% tinham atraso de mais de 3 meses. Quer dizer, você tem problema em todo o sistema. O erro começa lá de trás, né? Óbvio, a gente está mudando tudo com o carro andando, mas tem erros muito graves, inclusive de financiamento. Né? Quando se discutiu a emenda, por exemplo, Constitucional 29, a regulamentação dessa emenda, que definia o mínimo que cada ente da federação tinha que investir em saúde, tinha que gastar em saúde. Aí você pegava lá, município, 15%, era o mínimo. Estados, 12%. Aí quando vinha o governo federal, a Dilma vetou, lá em 2011, disse, não, o governo federal não tem mínimo. Então o Brasil hoje investe em saúde 2,8%. Esse é o percentual. Investe muito pouco comparado aos outros países. Né? E tem um sistema universal e público. Então, se quer ter um sistema universal e público, vai ter que investir. Não tem jeito. Vai ter que alocar recursos. Aí a pergunta tem esses recursos? A gente sabe como está a situação do país. Tem esses recursos? Como alocar esses recursos? Como não passar por uma situação que nós estamos passando hoje, de falta de, muitas vezes, de equipamentos, de salários, de medicamentos. A gente vê isso flutuar, principalmente nas prefeituras, porque a grande parte dos municípios gastam, você pegar os pequenos municípios com menos de 100 mil habitantes, a maioria deles gasta 50% do orçamento dele em saúde. 50%. Por isso, muitos deles ficaram felizes da vida quando o governo federal disse, olha, eu vou jogar médico aí pago por mim. A grande maioria trocou o seu médico brasileiro por um médico pago pelo governo federal. Se ele era bom, se ele não era bom, se ele era médico mesmo, isso não importava. Né? Então a gente tem que parar e começar a ter a coragem de discutir.
Assim como a gente teve a coragem de discutir a previdência social, a gente tem que ter a coragem de discutir o sistema de saúde. Eu não estou pregando aqui que tem que acabar com o SUS, não. Eu acho que o sistema é um sistema que funciona, mas ele tem muito a melhorar e a gente precisa pensar lá na frente. Porque se a gente não fizer nada agora, a gente pode ter um colapso lá na frente. Doutor, para a gente finalizar, queria que você fizesse as suas considerações, apresentasse a Associação Médica Brasileira para quem não conhece e, enfim, dissesse para a gente o que vocês pretendem, qual é a parceria com o governo, enfim. Apresenta para a gente aí as suas considerações, por favor. A Associação Médica Brasileira, ela festejou 69 anos agora, em janeiro. Nós temos um sistema que é composto por 54 sociedades de especialidades médicas e mais 27 associações médicas em cada estado. A associação é uma associação privada, sem fins lucrativos, que debate não só a questão de formação médica, né, de educação, de atualização do médico. A gente titula os médicos hoje no Brasil, quem é cardiologista, ele é anestesista, ele é cirurgião. A Associação Médica Brasileira dá o título a essas pessoas para que outorgue a elas que são considerados pela sociedade, pelo meio médico, como especialistas num programa de formação adequado, né? E a AMB também se preocupa com a saúde da população em si, com os sistemas público e o sistema privado, que a gente até conversou pouco, né? A gente tentou hierarquizar os procedimentos médicos no Brasil. Existe uma classificação criada pela Associação Médica Brasileira que diz a hierarquia dos procedimentos. Então, um tipo de procedimento em relação ao outro, quanto a complexidade em relação a ele, para que as operadoras, a ANS, os órgãos reguladores possam determinar os valores. Então, a ANB trabalha muito, tem trabalhado muito para a evolução da saúde da população e da medicina. E conta com um governo atual que a gente consiga evoluir nesses aspectos que, no passado, a gente não tinha nenhum tipo de diálogo. Na realidade, nós éramos inimigos, grandes inimigos do governo. O governo nos via assim, né? Achávamos que nós estávamos ali para atuarmos. E nós fomos atacados muito nesses últimos anos. Isso mudou um pouco depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff, com o impeachment, que nós apoiamos o impeachment. Inclusive, nós tivemos um carro de som na Avenida Paulista, nas manifestações com relação ao impeachment. E agora a gente espera, com maior diálogo com o governo, que a gente possa realmente debater e contribuir para melhorar a educação na medicina e na saúde e a assistência na saúde pública e privada. Esse é o objetivo principal da Associação Médica Brasileira. Então, vamos esperar que o nosso querido Abraham Van Traub escute e assista a nossa entrevista com você, para ele também abrir um diálogo com a Associação Médica, porque nós sabemos que, em outra ocasião, eu quero te convidar para a gente falar sobre o ensino e como é que anda essa questão das residências e tudo, porque hoje a gente teve um pequeno... A gente falou mais de outros assuntos, mas esse também é muito importante. E eu espero, doutor, que você venha sempre no nosso canal para que a gente possa atualizar todo mundo sobre o que vocês estão debatendo, porque a associação faz um trabalho muito importante, eu acompanho, eu vejo, e um trabalho que a imprensa, que a grande imprensa realmente não mostra. Muitas coisas não saem, muitas saem, outras não saem. E aí eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua paciência e por todo o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da associação, junto com seus parceiros, amigos e médicos para o nosso país. Muito obrigada. Obrigado a você, Thaís. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço. Acho que é muito importante a gente poder apresentar para todo mundo o que a gente faz, o que a gente pensa, né? Acho que isso é muito importante, alertar muitas vezes a todos o que está acontecendo. Eu acho que até a história dos cubanos, a gente tem muita coisa que a gente podia falar dos bastidores
do que aconteceu com os cubanos que vieram aqui, que a gente deu refúgio, que a gente pagou, que a gente defendeu. Inclusive a Ramona, que você citou, nós contratamos na AMB para ser uma verdadeira embaixadora desses cubanos, né? Para que nos ajudasse a entender esse processo. Tudo que eu disse para vocês não sou eu que estou dizendo, os cubanos nos disseram, né? Dos capatazes, dos horários, das ameaças. A gente teve situações, num casal, por exemplo, com 2 filhos, em que o governo cubano pegou esses 2 filhos e a esposa e jogou para Cuba e largou o médico aqui cubano sozinho, como uma forma de punição. Ele chorava todo dia. Nós tivemos um casal, para vocês entenderem a gravidade disso. Assim, a gente tem que recriminar muito um governo ditatorial como é um governo em Cuba. Acho que isso, a comunidade internacional precisa ser muito forte em criticar esses tipos de ações. A gente viu isso aqui na AMB na pele. Eu lembro uma cena que para a gente foi muito marcante, e eu até queria dizer isso, foi um casal de cubanos que veio à AMB pedindo refúgio, e eles estavam com o cabelo bem curtinho, a médica também. E aí o presidente da AMB na época, ele pergunta: por que vocês demoraram? Não, eu tive que cortar meu cabelo e vendi o meu cabelo, e meu marido também, então eu consegui comprar a minha sandália para poder vir aqui, porque eu não tinha nenhuma sandália para poder vir aqui. Né? Esse era o governo brasileiro na época, permitia esse tipo de coisa. Quer dizer, isso que a gente não pode permitir. A gente tem que estar direito das pessoas trabalharem, serem livres, né? A liberdade, eu acho que é a conquista do ser humano, e naquele momento a gente viu não só o governo, as instituições no Brasil permitirem as atrocidades que foram feitas naquele período, que agora acho que está começando a aparecer o que a gente vinha denunciando naquela época, né? Eu acho que esse é o grande mote que a gente tem que defender, e que a gente precisa. E acho que eu agradeço a vocês da gente ter esse espaço, de poder falar, da gente poder dizer. E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem, do Direto aos Fatos, venho aqui, me disponibilizo a discutir o que eu puder contribuir. Então, já está compromissado. Vamos falar sobre os bastidores e também sobre o ensino médico, que é um assunto que realmente interessa. Obrigada, doutor. Obrigado, Thaís. Obrigado a vocês todos.